O Paulinho SP Gamer. Boa noite, Nicola. Depay sai do Timão ou fica? Paulinho, eu tenho a impressão de que fica, cara. E apesar de o Corinthians estar devendo direito de imagem, não, está devendo o prêmio do Campeonato Paulista, apesar de estar devendo parte do pagamento para funcionários do Memphis Depay, como, por exemplo, segurança, a cozinheira, o motorista, toda essa grana que ficaria sob responsabilidade do Memphis, mas que o Corinthians acabou entendendo que valeria a pena assumir esse custo, e o Corinthians tem tido dificuldade de fazer esses pagamentos, tá? Mas a impressão que eu tenho é de que o Memphis vai cumprir mais um ano do contrato para sair pela porta da frente. E quer uma prova disso? Ele falou do Corinthians, falou bem do Corinthians lá na Holanda, né? O time dele fez 8-0 em Malta, seleção horrorosa, mas foi um dia de celebração em que ele conseguiu chegar aos mesmos 50 gols do Robin van Persie. Então ele se tornou o maior artilheiro da história do seu país. E aí, em uma série de entrevistas que ele concedeu depois do jogo, ele dizia que veio ao Brasil e há 9 meses praticamente não se machuca, né? Lesões musculares, que era uma grande preocupação e que estavam atrapalhando o projeto dele, ele não sofre mais esse tipo de lesão. Então ele agradece ao Corinthians a forma como o departamento médico e físico do Corinthians entenderam o corpo dele, questão explosiva, e ele disse que nos tempos de Atlético de Madrid não havia esse referencial ou esse tratamento especial para com ele, né? Então, acho que até por conta dessa gratidão e o fato de ser muito querido por aqui, imagino que o Memphis complete esse contrato. É uma questão de impressão, tá? Hora de falar sobre o Corinthians, começando por Yuri Alberto. O atacante, que já foi alvo do Sporting de Portugal e também do West Ham, também aparece agora na mira do Wolverhampton, time da Inglaterra, que fez uma grande recuperação nesse segundo turno do campeonato inglês, especialmente depois da chegada do técnico Vitor Pereira. E é justamente o português, que já passou pelo Corinthians, que teria indicado a contratação do Yuri Alberto. Negócio que poderia chegar a 35 milhões de euros, de acordo com o programa Os Donos da Bola, do qual participo às quartas-feiras, hoje, inclusive é dia. Informação do Souza e do Neto é de que o Wolverhampton vai apresentar essa oferta nos próximos dias. O Corinthians teria direito a 17 milhões e meio de euros, que equivalem a 50% do valor do negócio, até porque o Corinthians detém metade dos direitos econômicos do jogador, os outros 50% pertencem ao Zenit. Antes de gravar o vídeo, conversei com o André Cury, que garante não ter proposta oficial. Nesse momento, apenas uma conversa preliminar, buscando informações. Segundo o André, ainda está tudo muito precoce, até porque a janela só abre nos meses de junho e mais fortemente no mês de julho. Para completar informações do Corinthians, queria falar sobre a proposta do Montpellier ao atacante Guinegão. Na semana passada, para ser mais específico, na sexta passada, o presidente do Corinthians afirmou que não há problemas financeiros. Se não fosse assim, o Corinthians teria aceitado uma oferta de 14 milhões de euros por um atleta que nem sequer chutou uma bola no profissional. O atacante, o jogador em questão é o Guinegão, atleta da base, atacante do Sub-20, e a proposta é do Montpellier. Mas as condições do acordo são completamente diferentes das citadas pelo presidente. A oferta feita pelo clube francês é de empréstimo gratuito por um ano. Se quiser ficar com o jogador, o Montpellier paga 14 milhões de euros a partir de junho de 2026 em 7 parcelas, que só terminariam em 2029. Com detalhe importante, se o Montpellier não quiser ficar com o Guinegão, devolve o jogador sem qualquer custo ao Corinthians e ainda fica com 15% do valor de uma venda futura. Então, na teoria, a proposta é de um empréstimo gratuito. E se o clube não quiser, ele ainda mantém 15% de um valor de uma venda futura. É óbvio que o Corinthians tinha que recusar uma oferta dessa. O Montpellier ainda colocou nas condições do negócio que se comprasse o jogador pelos 14 milhões de euros, deixaria 20% do valor de uma venda futura para o Corinthians. Quero falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Memphis Depay, que tem exaltado o nome do Timão no exterior, mesmo em meio ao caos político, com afastamento de presidente, tentativa de golpe e uma série de outras circunstâncias nada positivas, como o indiciamento de 3 funcionários do clube na polícia, um deles o próprio presidente. O Memphis Depay arranjou um jeito de falar bem do Timão. Abre aspas para ele, entrevista depois da vitória por 8-0 da Holanda contra a Malta, em que ele marcou 2 gols e se tornou o maior artilheiro da história da seleção holandesa, ao lado de Robin van Persie, 50 gols para cada, com a curiosidade de que ambos precisaram de 102 jogos para alcançar tal marca. Abre aspas para o Memphis, estou no Brasil há 9 meses. Como jogador do Atlético de Madrid também fiz o meu trabalho.
Marquei gol na Liga dos Campeões contra a Inter, mas se você observar os treinos do preparador físico na época, verá que não foi bom para mim. Sou um jogador muito explosivo e tive diversas pequenas lesões na musculatura. Acho que não lidaram bem com isso. Pensei, preciso fazer algo completamente diferente. E olha, estou sem lesões há 9 meses no Brasil. Aí, por conta disso, acabam aparecendo os gols. O que o Memphis afirmou é que o Corinthians montou um plano bem bacana do ponto de vista fisioterápico, médico e também de preparação física para que ele pudesse atuar sem contusões. Essa era uma das grandes preocupações, de fato, quando o Corinthians contrata o histórico de lesões grande que o Memphis vinha enfrentando desde nos últimos anos. Mas no futebol brasileiro a coisa funcionou muito bem. Memphis foi decisivo, especialmente na conquista do título do Campeonato Paulista e tem gerado enorme expectativa. Memphis que foi liberado do confronto dessa quinta-feira, o último antes das férias. Memphis Depay, Carrillo e Martinez já estão de férias por opção da diretoria. Só para completar sobre o Corinthians, a vaquinha virtual para o pagamento do financiamento do estádio foi prorrogada agora de forma oficial até 31 de dezembro. Até aqui a arrecadação pouco superior a 40 milhões de reais. Bastante se for levar em consideração que essa grana vem de torcedores. Pouco se você for imaginar que a intenção era alcançar 700 milhões de reais. Hora de falar sobre o Corinthians, que acaba de confirmar a perda de um atacante que parecia muito promissor. Giovani, 21 anos de idade, ponta direita e ponta esquerda. Ele havia sido comprado 4 anos atrás do Capivariano por 3 milhões de reais. Valor bastante alto para um atleta que chegou para o sub-20. Existia muita expectativa em cima do Giovani, mas a verdade é que ele não conseguiu decolar com a camisa do Timão. Importante lembrar também que desde o ano passado ele vinha tendo menos oportunidades, exatamente por conta de uma estratégia do Corinthians. A percepção interna era de que, já que ele não quis renovar, não podemos deixar que ele brilhe. Foram várias as tentativas para a extensão desse vínculo e o Giovani disse não a todas. O contrato só se encerrava em 31 de julho, mas o Corinthians e o Giovani se acertaram para a liberação imediata. A partir de agora é esperar onde é que ele vai pintar. Eu soube que o Red Bull Bragantino em algum momento fez contato, também teve oferta do Monza da Itália na temporada passada. A tendência é que o Giovani seja anunciado em seu novo clube nas próximas horas. Na atual temporada, Giovani disputou apenas 2 partidas com uma assistência. Só para completar o noticiário do Timão, Pedro Raul se igualou a Yuri Alberto em número de gols na atual temporada. Os 2 atacantes que são do Corinthians, embora Pedro Raul esteja emprestado ao Ceará, ambos têm 13 gols cada. Já Alex Santana se despediu nas redes sociais do Corinthians, empréstimo fechado com o Grêmio, vai render $100 mil ao Timão e ele fica no Grêmio até o fim da temporada. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, repercutindo mais uma declaração de Augusto Melo, presidente afastado do Timão. Ele assegura que o Corinthians esteve muito perto de vender os name rights, ou o nome do centro de treinamento onde o time atua. Negociação de muitos milhões de reais com o Mercado Livre. Dá uma olhada na declaração do presidente afastado. Abre aspas, estava praticamente fechada a venda dos name rights do CT, mas começaram a manchar a imagem do clube. E eu tinha um grande parceiro que estava fechado, a Mercado Livre, mas quando estourou esse negócio de crime organizado, de impeachment, a empresa disse, vamos esperar, precisamos estrear essa história, depois a gente volta a conversar, fecha aspas. O Augusto Melo só se esqueceu que quando se falou de crime organizado, de impeachment, de indiciamento policial, tudo isso foi causado pelo próprio Augusto Melo. Foi ele o responsável por colocar os maiores contratos da história do Corinthians, foram 2 patrocínios master superiores a 300 milhões de reais. O Corinthians hoje tem o maior contrato de TV graças ao Augusto Melo. O acordo em relação a placas de publicidade também muito maior do que de todos os concorrentes, mas foi o Augusto quem colocou o Corinthians nas páginas policiais. Primeiro sendo indiciado por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro, no escândalo envolvendo a Vaidbet, e depois por conta de uma série de outras questões que mancharam o nome do Corinthians. Então, se alguém é vítima, certamente não é o Augusto, e sim o Timão. De qualquer maneira, gostaria de saber a sua opinião sobre a passagem do Augusto como presidente. No dia 9 de agosto, os sócios vão definir se ele será afastado de vez, sofrendo impeachment, ou se ele retorna ao comando do clube. Já uso o espaço para comentário para dar uma nota para o Augusto e dizer o que você pensa sobre o presidente e também sobre essa negociação com o Mercado Livre.
e sem Augusto Melo, talvez o Corinthians ainda possa retomar as tratativas para venda dos naming rights, se é que essa história é verdadeira, até porque uma das grandes características do presidente afastado é contar mentira. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.